Então, pessoal, o primeiro vídeo com exemplo, né, de FMM, cálculo de FMM. Nesse caso, tá, a gente vai fazer o cálculo de uma FMM de uma máquina assimétrica agora, né? Então, em vez de ela ter 120 graus entre as fases, entre a fase A e a fase B, eu tenho 3π sobre 4. E entre a fase A e a fase C, eu tenho 5π sobre 4. E, obviamente, entre a B e a C, né, eu vou ter 90 graus, né, considerando esses ângulos. Então, é uma máquina assimétrica, né, de enrolamentos concentrados. As correntes, elas seguem essa mesma simetria. Então, a minha IA vai ser o cosseno de ωt, a IB vai ser menos 3π sobre 4 e a IC vai ser menos 5π sobre 4. Tá? Então, determine utilizando identidades trigonométricas e vetores espaciais a fundamental da FMM trifásica dessa máquina, quando o rolamento possui n espiras e fator de distribuição KD. Né? Então, ela até pode ser que seja distribuída de forma simétrica, provavelmente, né? Mas o fator de distribuição em si é um fator KD. Tá? Pode ser 1, eventualmente. Né? Então, nesse caso, o que a gente tem? Né? A gente tem que a FA1 de t e θ, primeiro eu vou fazer a solução por trigonometria, tá? Calma, deixa eu selecionar aqui. Vou ter que isso aqui é a solução, né? Então, FA1, né, de t e θ vai ser igual a 4 sobre π, KD n sobre P, vezes o cosseno de ômega e t, vezes o cosseno de θ. Né? FB1 de t e θ vai ser igual a 4 sobre π, KD sobre n sobre P, considerando que é o mesmo espírito nas fases, né? Cosseno de ômega e t menos 3π sobre 4, vezes cosseno, né, de 3π sobre 4 menos θ. E o FC de t e θ vai ser igual a 4 sobre π, KD n sobre P, vezes o cosseno de ômega e t menos 5π sobre 4, vezes o cosseno de 5π sobre 4 menos θ. Certo? Então, a gente sabe, né, que a f ABC, S, né, de t e θ, 1, né, vai ser igual a FA1 de t e θ mais a FB1 de t e θ mais a FC1 de t e θ. Né? Então, nesse caso aqui, né, a BCS de t e θ, ela vai ser igual, então, o 4 sobre π KDN sobre P, tem um IP ainda por cima, né, que eu esqueci aqui, que é a corrente de pico, vai ser constante, né, todos os casos, né. Então, aí eu vou ter, né, esses cossenos, né, que eu tenho aqui previamente dito. Então, o cosseno de ômega i t vezes o cosseno de θ, mais o cosseno de ômega i t menos 3π sobre 4 vezes o cosseno de 3π sobre 4 menos θ, mais o cosseno de ômega i t menos 5π sobre 4 vezes o cosseno de 5π sobre 4 menos θ. Certo? Então, eu posso usar aquela identidade, né, que diz o seguinte, o cosseno, deixa eu por aqui, o cosseno de alfa vezes o cosseno de beta é igual a 1 meio do cosseno de alfa menos beta mais o cosseno de alfa mais beta. Né? Então, podemos utilizar essa identidade trigonométrica. Então, esse 1 meio vai estar em todos os termos, então ele vai para frente. Vai ficar em evidência. Então, eu vou ter que meu f, ABC, para simplificar, vai ser igual a 4 sobre π, KD, n sobre P e P sobre 2, vezes, né, o cosseno de ômega e t menos θ, mais o cosseno de ômega e t mais θ, mais o cosseno de ômega e t menos 3π sobre 4, menos 3π sobre 4 mais θ, né, porque eu estou pegando esse cara aqui, ó, estou diminuindo, né, desse daqui. Né, então, por isso que dá esse resultado com menos aqui. Né? Mais, né, o cosseno de ômega e t menos 3π sobre 4. Agora eu vou somar os dois, né?
Então, mais, no caso vai ficar menos 3π sobre 4, né? Então, na verdade vai ficar mais que 3π sobre 4, menos θ. Tá? E a mesma coisa para o último ângulo, né? Então, menos 5π sobre 4, menos 5π sobre 4, mais θ, mais cosseno de ωt, menos 3π sobre 4, 5π sobre 4, mais 5π sobre 4, menos θ. Né? Então, agora, eu vou ter 4 sobre π, cadê n sobre p vezes ip sobre 2, vezes. Então, esse carinha aqui, ó, ele vai cancelar, e vai ficar cosseno de ωt menos θ. Essa é a parte progressiva da onda, né? Ela vai continuar existindo, né? Então, eu vou ter 3 vezes ela. Então, 3 vezes o cosseno de ωt menos θ. E agora eu tenho que analisar a parte regressiva, né? Então, eu vou ter mais cosseno de ωt mais θ, mais cosseno de ωt mais θ, menos 6π quartos, que vai ser 3π meios, né? Mais cosseno de ωt mais θ, né? Aqui vai ficar 10π quartos, que é 5π meios. Né? Então, menos 5π meios. Certo? Bem, então, agora a gente tem que descobrir, né, quanto que dá essa soma aqui. Vou em roxo. Essa soma aqui. Né? Eu vou chamar isso daqui tudo de C. Né? Então, eu vou aplicar já uma identidade trigonométrica, tá, pessoal? Que é o cosseno da diferença. Então, o que é o cosseno da diferença? Né? A diferença de arcos. Cosseno de alfa menos beta é igual a cosseno de alfa vezes cosseno de beta mais seno de alfa vezes seno de beta, certo? Então, eu vou trocar já vou adiantar, né, a minha soma, né? Então, o que eu vou ter? Que C, né, vai ser igual. Aqui eu não vou aplicar no primeiro termo o cosseno da diferença, vou aplicar no segundo e no terceiro. Então, eu vou ter mais o cosseno de alfa, ωt mais θ, vezes beta, cosseno de 3π sobre 4, né? Mais o seno, né, de ωt mais θ, vezes o seno de 3π sobre 4. Então, eu estou pegando esse cara aqui, ó, estou abrindo ele em dois termos. Ó. Peguei primeiro esse daqui um lado, né, o alfa, e esse daqui o beta. Né? Bem, então, considerando isso, né, a gente vai ter o nosso seno, né, do último termo agora, cosseno e seno. Né? Então, eu vou ter mais cosseno de ωt mais θ vezes cosseno de 5π sobre 4, mais o seno de ωt mais θ vezes o seno de 5π sobre 4. Beleza? Feito isso, né, agora a gente tem o valor numérico desses senos. Né? Esses senos são números, esses senos e cossenos. Então, eu vou ter cosseno de ωt mais θ, né? Cosseno de 5π terços, pessoal, 3π quartos, na verdade, não 5π terços, 3π quartos, na verdade é 3π meios, né? 3π meios, né? Eu estou fazendo errado aqui. 5π meios e 5π quartos. 3π meios e 5π meios. Então, o cosseno de 3π meios é o mesmo que o cosseno de 90, é zero. Né? Então, esse cara aqui morreu. Né? Já era. Seno de 3π meios, ele é menos 1. Né? Então, aqui eu tenho menos seno de ωt mais θ. Né? E, no caso, o seno, né, dos 3π meios, né, menos 1. Então, aqui fica menos seno de... Aí, cosseno de 5π meios também é zero, que é equivalente a 90. Né? Então, também já era. Morreu. E o seno de 5π meios é 1, positivo. Então, aqui eu vou ter mais seno de ωt mais θ. Então, esses dois, um menos o outro, né, vão acabar os dois também sendo cancelados. Logo, o meu C, né, vai ser o próprio cosseno de ωt mais θ. Então, eu vou ter uma onda regressiva, nesse caso, né, contra 3 ondas progressivas. Ó, que eu vou escrever a expressão completa, só para finalizar ela, né, mas meu A, F, A, B, C
S1 de t e θ, ele vai ser igual a 4 sobre π, né? Vai ter um 3 meios, né? Na verdade, esse 3 meios vai ser um pouquinho diferente, então, na monofase 4 sobre π, cadê n sobre p vezes p vezes 3 meios do cosseno de ômega et menos θ, mais 1 meio, do cosseno, né, de ômega et mais, tá difícil aqui, mais θ. Né? Então, eu tenho uma parte progressiva atuando, né? Uma onda progressiva, né? E uma onda regressiva gerando interferência, nesse caso, né? Uma onda regressiva. Porém, essa onda regressiva, né? Ela, assim, é muito tranquila, né? Ela não vai ser um grande problema, né, no nosso caso, certo? Então, nesse caso específico, né, a gente vai ter uma onda progressiva, uma onda regressiva atuando, sendo que ela vai continuar sendo progressiva, né? Porque a progressiva é maior, né? A progressiva é 3 meios, enquanto a regressiva é 1 meio só, né? Então, ela vai acabar sendo uma onda progressiva ainda, só que com um campo contrário atuando contra ela, porque é uma máquina assimétrica, né? Ela não tem aquele torque liso, ela vai ter um torque meio ruim, mas vai ter torque positivo, né? Ela vai ter um campo girante progressivo, né? Então, ela só vai ter o problema ali do campo contrário. Beleza? Entendido como resolve essa questão de FMM por trigonometria? Agora vamos resolver por vetores espaciais, né? Então, um exemplo agora por vetores espaciais, continuar a mesma solução, só que agora assumindo vetores espaciais, tá? Eu sempre falo para os dois casos. Então, eu tenho que o meu vetor f1 de t, ele vai ser igual a 4 sobre π, cadê n sobre p, vezes ip cosseno de ômega et, né, com um ângulo zero, né, ou i na j0, se vocês preferirem, né? O meu ângulo, a minha FB1 de t, né, vetor espacial, vai ser 4 sobre π, cadê n sobre p, e p cosseno de ômega et menos 3π quartos, né, na coordenada agora e na j 3π quartos, né, que é a coordenada de oscilação dessa variável. E a minha FC1 vai ser igual a 4 sobre π, cadê n sobre p, e p cosseno de ômega et, né, menos 5π quartos, vezes e na j 5π quartos, certo? Então, a gente vai assumir, né, os vetores espaciais, a nossa f trifásica, né, FABC de T1, né, ela vai ser a soma dos três vetores. Então, eu vou ter FA1 de T, mais FB1 de T, mais FC1 de T. Bem, o 4 sobre π, cadê n sobre p, vai ser um termo comum, né, a todos os IP, termo comum a todos, né, então eu vou colocá-lo em evidência, né. Então, aqui eu vou ter o cosseno de ômega et na coordenada e na j0, mais o cosseno de ômega et menos 3π sobre 4 na coordenada e na j 3π sobre 4, mais o cosseno de ômega et menos 5π sobre 4 na coordenada e na j 5π sobre 4. Perfeito? Então eu vou abrir, né, coordenada a coordenada, então aqui eu vou chamar de C1, C2 e C3. Então C1 vai ser igual a cosseno de ômega et, né, não tem o que fazer. C2 vai ser igual, aqui eu vou aplicar também o cosseno da diferença, tá, pessoal? Então, vai ser o cosseno de ômega et vezes o cosseno de 3π quartos, mais o seno de ômega et vezes o seno de 3π quartos, né? Isso tudo na coordenada e na j 3π quartos. Então, eu vou continuar o desenvolvimento, né? Cosseno de 3π quartos é raiz de 2 sobre 2. Na verdade, menos raiz de 2 sobre 2, né? E o seno vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, mais raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de ômega et. Isso tudo na coordenada e na j 3π quartos. Então, e na j 3π quartos vai ser igual, né? Deixa eu só
repetir aqui. E na J3π vai ser igual a raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, né, mais J raiz de 2 sobre 2, certo? Então, eu vou fazer aqui o chuveirinho, né, o famoso chuveirinho. Então, eu vou ter raiz de 2 menos raiz de 2 sobre 2, né, vezes menos raiz de 2 sobre 2, vai me dar 2 ao quadrado, né, vai dar 2 ali fora da raiz, 2 quartos vai dar 1 meio, vai ficar positivo, né? Então, vai ser cosseno de ômega t sobre 2, né? Agora eu vou pegar esse daqui, né? Eu vou pegar o termo real ainda, né? Então, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz sobre 2 vai dar a mesma coisa, vai dar 1 meio, né? Então, eu vou ter mais seno de ômega t, né, sobre 2. Agora, mais j vezes menos raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 vai dar raiz de 2 sobre 2, mas dá menos meio positivo, né? Então, vai dar menos cosseno de ômega t sobre 2. E esse vezes esse, né, que aqui também, na verdade isso ali esse vezes esse, desculpa, esse vezes esse agora, aqui na verdade era menos antes, né, que aqui é negativo. Então, esse daqui vezes esse agora, assim, agora sim vai dar positivo, então vai dar mais seno de ômega t sobre 2. Então, esse é o termo C2, né? Então agora vamos para o termo C3. Ele vai ser igual ao cosseno de ômega t vezes o cosseno de 5π quartos mais o seno de ômega t vezes o seno de 5π quartos, né? Aqui eu já vou abrir o e na j 5π quartos, que vai ser a coordenada, né, que ele vai estar relacionado. Eu vou abrir essa coordenada, né, e já vou deixar ela aqui. 5π quartos, o cosseno e o seno são negativos, então terceiro quadrante, né? Então, vou fazer raiz de 2 sobre 2 menos j raiz de 2 sobre 2, tá? As duas coordenadas vão ser negativas. Cosseno de 5π quartos é menos raiz de tudo vai dar menos raiz de 2 sobre 2 aqui, né? Então eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2, cosseno de ômega t, menos raiz de 2 sobre 2, seno de ômega t, vezes menos raiz de 2 sobre 2, menos j raiz de 2 sobre 2. Tá? Então, nesse caso, né, todos vão dar positivo 1 meio, né? Então eu vou ter cosseno de ômega t sobre 2, mais seno de ômega t sobre 2, mais j cosseno de ômega t sobre 2, mais seno de ômega t sobre 2. Então, se vocês olharem lá, né, somando C3 com C2, né, eu vou ter que esses termos aqui, ó, esse daqui são negativos, vão se anular. E esse daqui também são negativos um com o outro, vão se anular. Então, eu vou ter cosseno de ômega t, porque 1 meio mais 1 meio dá 1, né? Mais j seno de ômega t, né? Aí, se eu somar o C1, né, que seria o C1 mais C2 mais C3, o C1 é só cosseno de ômega t, né? Esse é o C1. Então, eu vou ter aqui 2, né, cosseno de ômega t, mais j seno de ômega t, certo? Então, esse é o meu C. Então, na verdade, o meu vetor espacial vai ser, se eu for olhar lá com 4 sobre π, né, vezes, eu volto aquele termo todo, né, o FABC, isso é igual a 4 sobre π, KD N sobre P e P vezes, duas vezes, né, o cosseno de ômega t, mais J vezes o seno de ômega t. Eu posso trabalhar em cima disso daqui, né, pegando um dos cossenos, né, e transformando numa exponencial. Então, eu vou ter que o meu FABC, né, porque isso daqui, só para tomar, né, é igual ao cosseno de ômega t mais o cosseno de ômega t mais j seno de ômega t. Perdoem a letra, pessoal. Então, isso daqui vai dar um e na j ômega t. Né? Então, o que vai acontecer? Né? A gente vai visualizar que vai ter uma parte girante e uma parte pulsante. O FABC S1 de t vai ser igual a 4 sobre π, KD
N sobre P e P vezes I na J ômega e T, né? Mais o seno, mais o cosseno de ômega e T. Né? Então, uma parte vai estar girante e outra parte vai estar pulsante. Ó, o F, ABC, S de T. Então, se eu separar as duas, né? 4 sobre π, KD N sobre P e P, vezes I na J ômega e T, mais 4 sobre π, 4 sobre π, não 4 vezes π, né? KD N sobre P e P, vezes o cosseno de ômega e T. Certo? Aí, para mim poder voltar para a forma trigonométrica, né? Basta eu tirar a parte real, né? Parte real, né? Da minha multiplicar tudo por E na J θ, né? Então eu preciso, para voltar para ser, tirar o fazorzinho, né? Voltar a ser o FABC normal, eu preciso F de T e θ, né? Eu preciso pegar o chapéu, tirar a parte real, né? Do FABCS1T chapéu vezes E na J θ, menos θ, né? Então agora, o que vai dar isso daqui, né? Se eu pegar esse cara com esse daqui, né, eles vão ser exponenciais, vai ser fácil de fazer a soma. Então, KD N sobre P, se D é um subíndice, né, não um índice grande, vezes IP, vezes E na J ômega e T menos θ. Né? Então, isso aqui, na verdade, é o real, né? Mais 4 sobre π, KD N e P sobre P, vezes o cosseno de ômega e T, vezes E na J menos θ. Né? Aí, se vocês forem olhar, né, a nossa expressão física, só para ficar claro, né, eu tenho uma parte que é girante somada com uma parte que é pulsante, né, em fase zero. Então, teria como se fosse uma pulsação na fase A, né, ironicamente, por conta das duas fases estarem deslocadas. Né? Isso vai ser visto agora também, né? Porque se eu tirar isso daqui, ó, isso daqui vai dar o próprio cosseno de ômega e t menos θ, né? A parte real disso daqui é cosseno, né, disso daqui. Então vai ser 4 sobre π, KD N e P sobre P, vezes o cosseno de ômega e t menos θ. E esse cara aqui, eu vou ter o cosseno vezes o cosseno. Né? Eu vou ter a expressão da fase A. Né? Então, o cosseno vezes o cosseno, ele vai dar para a gente, né, ó, eu vou ter a parte real dele vai ser J, né, seno, né, e J vezes o J seno vai embora, né, vai morrer. Então, eu vou ficar só com o cosseno. Então, vou ficar cosseno de ômega e t vezes o cosseno de θ, né, que é aquela expressão para a fase A, né. Então, eu posso abrir isso daqui em um meio lá daquele negócio, né, então, esse carinha aqui, né, ele vai ser igual a 1 meio. Eu estou tirando a de cabeça, tá, pessoal? Perdoem não estar fazendo tão formalmente, mas é que eu já faço isso, tipo, muitas vezes seguidas, né? Vocês não estão tão acostumados. Esse cara aqui vai ser 1 meio do cosseno de ômega e t menos θ. Eu falei que essa identidade a gente usa 1 zilhão de vezes, né? Mais o cosseno de ômega e t mais θ, né? Eu vou já deixar 1 meio nos dois, porque daí vai ficar mais fácil de visualizar. Aí, o que acontece, né? Esse cara aqui mais esse dá 3 meios. Então, eu tenho 4 sobre π, F, A, B, C, S, 1 de t e θ, 4 sobre π, KD, N e P sobre P, vezes 3 meios do cosseno de ômega e t menos θ, mais 1 meio do cosseno de ômega e t mais θ. Esse é o nosso vetor espacial. Nossa forma de onda, na verdade. Isso aqui é a função de onda trifásica, que é a mesma que a gente obteve lá pela trigonometria. Ó. Tem que ser a mesma, né? Tem que dar o mesmo resultado para os dois casos. 3 meios, né? Cosseno de ômega menos θ mais 1 meio. Cosseno de ômega mais θ, onda progressiva e regressiva com o mesmo coeficiente.
A resposta em vetor espacial, efetivamente, né, não seria essa, essa aqui é a resposta em onda, né, só para comparar os dois estados, a prova é real. A resposta em vetor espacial, na verdade, é essa daqui, né, 4 sobre π, cadê n sobre p, né, vezes p, e na j ômega t, que significa que eu tenho uma fase girante e módulo constante, e aqui eu vou ter um módulo variável com fase constante. Então, aqui eu vou ter uma onda pulsante, né, somada com uma onda girante, né, que é o que eu tenho efetivamente lá, uma onda regressiva com uma onda progressiva. Né, também dá de interpretar assim. Tá? Beleza, então, pessoal? Espero que tenham entendido esse exemplo. Né? São dois exemplos, na verdade, em um. É um exemplo bem difícil, né, de certa forma, mas todos os exemplos que eu vou... Na verdade, esse é o mais fácil, né, dos exemplos assimétricos de todos. Né? De todos os casos assimétricos, esse é o mais fácil. Tá? E, assim, vou cobrar para vocês um caso assimétrico, né, para eu ver se vocês sabem fazer a dedução. Né? Esse é o meu objetivo, saber que vocês, claro, entenderam o que está acontecendo fisicamente, mas também é um objetivo matemático, que vocês tenham conhecimento de como faz essa dedução. Né? Pode acontecer que a onda dê estacionária, tá? Pode acontecer que não dê parte girante na resultante. Então, a máquina não giraria naquela configuração, por exemplo. Tá? Isso é possível e daria para analisar isso pelos dois métodos. Beleza? Se vocês gostaram do vídeo, do exemplo, então deixem o gostei de vocês.